Muito bem, estamos ao vivo em mais uma live do Plano Maior. Eu e o professor Mário. Muito bom, já chegou aqui, ó. A live já começou. Boa noite, Lúcia. Tudo bem? Como você está? Lúcia foi a primeira. Estava preparada, só esperando para dar o clique. Dedo no gatilho. A Cleusa também chegou. Boa noite, Cleusa. Como você está? A Lúcia está bem. Que bom que você está bem. Fico mais feliz. Oi, Clóvis. Tudo bom, chefe? Dona Leda, seja bem-vinda. Ana Cláudia também. Ô, Claudio Mir, tudo bem, Claudio Mir? Oi, Reinaldo. Reinaldo tá com umas fotos bonitas. Quem vê? Essas IA estão fazendo mágica. Tudo bem, gente? Nesse domingo gostoso. Oi, Elcássia, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos esperar os nossos amigos chegarem. Ó, a Edna já chegou, boa noite. Oi, Dona Ju, tudo bem? Boa noite. Oi, Michele, seja bem-vinda. A Dona Ju ouve e assiste a palestra em outro quarto porque ela diz que dá muita diferença assistir perto de mim, porque eu falo e demora para sair no celular. Olá, ó. Vera, boa noite. O Clóvis está pedindo para a gente não esquecer de vibrar pelos desencarnados na Venezuela. Isabel, boa noite. Oi, Beth, querida, como você está? Oi, Elka, oi. A Cida também está dando boa noite, a Silvana também, seja bem-vinda, vizinha. Renato, tudo bem? Nossa, acelerou o pessoal entrando aqui. A Fernanda, boa noite, seja bem-vinda, e a Alessandra também, todos bem-vindos, todas e todos. Ô, Luciana, tudo bem? Seja bem-vinda. O Reinaldo já pôs os nomes da vibração. Hoje o tema é caminhos retos, caminho reto. É o tema, é o capítulo 21 do livro Caminho, Verdade e Vida. É um tema bem interessante de a gente conversar sobre. Aí já deu 5 minutinhos, acho que a gente pode começar, né? Ô, Rogério, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu estava esperando você para a gente começar. Então eu vou ler aqui um texto do Ney Lúcio, que é do Alvorada Cristã, tá bom? Eu vou ler, depois eu faço a prece e a gente começa. A sentença cristã. Um juiz cristão, rigoroso nas aplicações da lei humana,
mas fiel no devotamento ao Evangelho. Encontrando-se em meia de uma sociedade corrompida e perversa, orou implorando a presença de Jesus. Tantas sentenças condenatórias devia proferir diariamente, que se lhe endurecera o coração. Atormentado, porém, entre a confiança que consagrava ao Divino Mestre e as acusações que se acreditava compelido a formular, rogou, certa noite, ao Senhor, lhe esclarecesse o espírito angustiado. Efetivamente, sonhou que Jesus vinha desfazer-lhe as dúvidas aflitivas. Ajoelhou-se aos pés do amoroso amigo e perguntou: Mestre, que normas devo adotar perante um homicida? Não estará, logicamente, em curso nas penas legais? O Cristo sorriu, de leve respondeu: Sim, o criminoso está condenado a receber remédio corretivo por doente da alma. O juiz considerou estranha a resposta, contudo, prosseguiu indagando: Como agir ante o delinquente rude, senhor? Este está condenado a valer-se de nosso auxílio através da educação pelo amor paciente e construtivo, explicou Jesus, bondoso e calmo. Mestre, e que corrigenda aplicar ao preguiçoso? Este está condenado a manejar a enxada ou a picareta, conquistando o pão com o suor do rosto. O que farei da mulher pervertida? Interrogou o jurista surpreso. Está condenada a beneficiar-se de nosso amparo fraterno, a fim de que se reerga para a elevação do trabalho e para a dignidade humana. Senhor, como julgar o ignorante? Este está condenado aos bons livros. E o fanático? Está condenado a ser ouvido e interpretado com tolerância e caridade, até que aprenda a libertar a própria alma. Mestre, e o que diretriz adotar ante um ladrão? Este está condenado à oficina e à escola sobre vigilância benéfica. E se o ladrão é o assassino, está condenado ao hospício, onde se lhe cure a mente envenenada. O magistrado passou a meditar gravemente e lembrou-se de que deveria modificar todas as peças do tribunal, substituindo a discriminação de castigos diversos por remédio, serviço, fraternidade e educação. Todavia, não se sentindo bem com a própria consciência, endereçou ao Senhor suplicante olhar e perguntou, depois de longos instantes: Mestre, e de mim mesmo o que farei? Jesus sorriu ainda uma vez e disse sereno: O cristão está condenado a compreender, a ajudar, amar e perdoar, educar e construir, distribuir tarefas edificantes e bênçãos da luz renovadora onde estiver. Nesse momento, o juiz acordou em lágrimas e, de posse da sublime lição que recebera, reconheceu que dali em diante seria outro homem. Então, meus amigos, aproveitando a lição do jurista, vamos mentalizando o Mestre Jesus na imensidão da sua luz. Vamos aquietando os nossos corações, pedindo a Jesus que nos aproxime dele nesse Evangelho. Que hoje possamos juntos aprender alguma coisa a mais. Que possamos executar a nossa pena de sermos mais caridosos, mais bondosos e mais perseverantes na bênção de Jesus. E com isso, pedimos autorização para começarmos mais esse Evangelho e estudarmos juntos sobre mais o ensinamento de Jesus. Que assim seja.
Querido Mário, daqui a pouco eu te chamo para o nosso evangelho, para nossas vibrações, tá bom? Até daqui a pouco. Aqui. Então, gente, hoje, deixa eu ver quem chegou aqui. Mais vibrações, estão pedindo vibrações. Hoje, a Viviane, a Marissônia, a Cláudia e todo o resto que chegou. E se eu pulei alguém, me perdoe, sejam todos bem-vindos. Hoje o tema é uma lição, né, de caminhos retos. Ela é um texto, é um versículo de João 21:6 que diz assim: E ele disse: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Essa lição, esse versículo aqui todo mundo conhece, né? Aquele momento que Pedro estava pescando, não conseguia pescar nada, ele precisava pagar, tinha dívidas para pagar, passou a noite inteira pescando, já estava desiludido, né? Então ele tinha se esforçado a noite inteira. E aqui tem um ponto muito interessante, né? Porque a gente já começa com uma ideia aqui nesse ensinamento de hoje do caminho certo, dos caminhos certos, que não importa, não importa não, né? Mas eu acho que a palavra certa é assim: não basta o esforço. Você tem de estar no lugar certo, né? Então, o texto de Emmanuel, ele fala de uma coisa muito simples, né? Estão lá pescando a noite toda e tudo, e precisou orientação de Jesus para dizer que lado estavam os peixes, que a pescaria começou a rede. Então, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Aqui, Jesus não mandou trocar o barco, não mandou comprar rede nova, não chamou consultoria especializada em pessoas, né? Não mandou fazer treinamento, não disse assim, vocês precisam fazer uma coisa nova, né? Precisam ficar ajoelhados orando por vários dias, não precisa fazer um workshop, né, de alta performance, não falou nada disso. O que Jesus falou, né? Ele orientou para o caminho certo, ele orientou para a direção certa. Mudem a direção. Não é verdade? Não é esse o recado? Porque, assim, às vezes a gente se perde, né? Com muito esforço, com muita dedicação, né? E a gente fica do lado errado. A gente não está olhando a orientação que Jesus nos deu. Então, às vezes, a gente também é assim, né? A vida não dá certo, a gente troca tudo, a gente muda de emprego, de casa, de cidade, a gente muda de centro espírita, né? A gente muda até sendo Wi-Fi, mas continua lançando a nossa rede interior, as nossas ações para o lado errado. Então, a gente muda todo o exterior e não muda o essencial, né? É um pouco de fazer regime, né? Então a gente faz regime de segunda a sexta, sábado e domingo vai lá e enfia o pé na jaca, né? É um pouco de você ir lá no centro fazer 30 minutos, 45 minutos de vibração e tudo, e na esquina já xingar a pessoa que te fechou, né? A gente, quando está decidido a mudar de direção, a gente tem de mudar realmente a direção e começar um trabalho novo, né? Então, não é falta de esforço necessariamente, é falta de fazer a coisa certa na hora certa, né? É só a direção que está errada, né? Então, a gente tem de parar um pouquinho para pensar nisso. Mas essa cena, nessa composição toda, né? Emmanuel fala que o barco somos nós. Então, nesta história de Jesus, nessa situação que aconteceu de Jesus,
A gente tem que se imaginar o seguinte: a gente é o barco. Então o Emmanuel diz que o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola da Terra. Então a gente está pescando valores, pescando coisas novas, né? Pescando evoluções espirituais para colocar no nosso barco. Que pode ser a nossa família, que pode ser o trabalho, que pode ser o nosso casamento, pode ser a nossa casa espírita, pode ser uma dificuldade, uma enfermidade, pode ser uma travessia de uma dificuldade financeira, ou pode ser uma mágoa antiga, pode ser uma tarefa que Deus nos confiou e que a gente vai ter de executar, né? Então, tem muita coisa que tá no nosso barco que a gente que tende a atravessar com mais, tem de enriquecer com valores evolutivos. Então, a gente quando está nessa lição hoje, estudando comigo aqui, estudando juntos, eu queria que vocês mentalizassem para mim, pensando, né, o que que é a minha vida agora? O que que é o meu barco? O que que eu tenho de pescar de valores evolutivos para colocar no meu barco? Aí a diferença, gente, é que ninguém está fora do barco, todo mundo tem o seu barco. Mas a gente tem algumas atitudes com o nosso barco que às vezes nos confunde, né? A gente está remando, às vezes, com muita fé, com muito esforço, mas para o lado errado, né? A gente só está reclamando e deixando o barco à deriva. E tem muita gente aí querendo pular no barco do vizinho, achando que a vida do vizinho é mais fácil. Mas não é, gente. Não tem gente na Terra com um barco tranquilinho, né? Todos os barcos entram água, todos os barcos têm dificuldade. A gente só não sabe qual é a dificuldade porque as dificuldades são íntimas, né? Então, eu queria perguntar para vocês, por que nós estamos no nosso barco? Qual a direção estou dando à minha rede dentro desse barco? Eu estou jogando onde eu devia jogar? Estou. Hein? Vamos pensando? Porque depois eu quero que vocês conversem comigo aqui no chat e vão me dizendo se vocês estão concordando ou não. Mas o que que é a rede, né? O que que Jesus quis simbolizando aquela rede? Aquela rede é os nossos interesses, é onde a gente põe a nossa força, onde a gente põe a nossa intenção. Então a gente põe a rede, né? E ela representa então os pensamentos, as nossas escolhas, os nossos desejos, as nossas palavras e principalmente a nossa atitude. Então, quando a gente lança a rede, quando pensamos, a gente lança a rede quando falamos, quando escolhemos, quando reagimos, quando julgamos, quando perdoamos ou quando alimentamos a mágoa. Então, é aqui que está a nossa relação com a nossa evolução, né? Porque a nossa intenção, o que a gente faz, é onde a gente põe a nossa rede. E essa imagem fica interessante, né? Porque se você começa a alimentar sua mágoa, o que que você acha que vai vir na sua rede? Se você julga igual aquele juiz, né, que era severo e tudo mais, o que que vai vir na tua rede? Então, quando eu lanço na rede irritação, a rede da irritação, não vai pescar paz, gente. Quando eu lanço a rede da crítica, não vai vir fraternidade para cima de mim. Quando eu lanço vaidade, não vem humildade. Quando eu lanço preguiça, não vem realização. Não vem aquele, né? Não adianta, por exemplo, que eu não vou ficar esbelto, malhado,
sarado no sofá. Se eu saio dando burdoadas de frases duras para todo mundo, eu não vou receber carinho de volta. Eu eu acho que tem uma figura de linguagem que diz muito isso, né, que, assim, você não adianta plantar jiló, você não vai colher pudim de leite condensado, né, não vai. Então a lei divina, ela é misericordiosa, mas ela não é distraída. Ou seja, a plantar você pode plantar o que quiser, mas a colheita é obrigatória. E é isso que Jesus está nos falando: "Olha, coloca a rede desse lado aqui, vamos fazer as coisas direito". Então, quando Emmanuel está aqui nessa parte, né, falando do que do que a gente tem de lançar, né, quais as intenções que a gente tem de lançar, o Emmanuel acaba nos lembrando que ninguém engana a lei divina. Não é ameaça, sabe? Não é esse negócio de, você vai ser julgado, vai sofrer e tudo mais. Não é isso, é consequência, né? Mas as consequências não vêm do jeito que a gente imagina. A consequência vem de um outro jeito, né? Ela vem na forma de dificuldades para nos ensinar. Como aquela mensagem inicial, né? Quando a gente é um criminoso que a gente precisa de reeducação, quando a gente é isso e tudo mais. Então, gente, eu queria lembrar então que a gente, né, tá jogando a rede diariamente, tá bom? Mas aqui, gente, para deixar até essa conversa mais livre aqui, eu queria associar um tema que está rodando muito o nosso dia a dia, até para nós brasileiros, né? Que de 4 em 4 anos a gente muda um pouco o clima desse país, se une mais por causa de um jogo de futebol, né? Por alguns jogos de futebol. A gente acaba no período de Copa do Mundo, né? Virando especialista em futebol, né? Eu não sigo futebol quase nunca, mas na Copa do Mundo eu viro comentarista, né? A gente olha aquele jogo, sofre junto, torce junto, se a gente acaba tendo um ideal único que é ganhar aquela Copa, porque a gente realmente, na Copa do Mundo, é a expressão da nação brasileira, uma das maiores expressões nacionais. Quem não se arrepia no hino nacional cantado a pleno pulmão no estádio, né? Acho que todos nós nos, nos emocionamos, né? Mas por que eu estou lembrando disso aqui, né? Na segunda-feira a gente vai ter aí um mata-mata, né? Brasil versus Japão. E o que que tem isso, né? Obviamente que é uma expressão bem forte, né? Porque é mata-mata, mas não é, né? O que acontece é só sair daquela competição e daqui 4 anos tem uma chance nova. Mas isso é muito parecido com a nossa vida, né? A gente tem momentos muito importantes na nossa vida quase diariamente, ou de tempos em tempos nós temos aquela prova muito importante, né? E não adianta nada a gente ir para aquela prova sem se preparar, né? Para aquele jogo de mata-mata sem se preparar, porque se a gente fizer isso sem se preparar, sem estar com o nosso time mental entrosado, se a gente for jogar de improviso não vai dar certo. Não é isso? Se a gente joga de improviso, se a gente vê os nossos jogadores lá na Copa jogando a gente vai falar: "Ih, não treinou o suficiente. Puxa, devia ter chamado fulano, devia ter deixado Beltrano no banco", né. A gente olha e tem solução para tudo, né. Mas gente, é esse o jeito que eu queria que vocês pegassem essas coisas que acontecem nesse campeonato, que é excelente para mostrar o quanto preparo, quanto que
o talento, a dedicação faz com que tenhamos sucesso para esse exemplo de hoje, para essa direção certa, caminho certo. A gente não vai ter resultado na nossa vida, a gente não vai vencer os nossos mata-matas se a gente não tiver, né? Se a gente não estiver se esforçando, se não estiver se dedicando para o caminho certo, né? Então, as nossas escolhas, né, têm consequências. No futebol, tem agora o VAR, né? O VAR o que que é? Você vê aquele lance, ficou na dúvida, vai lá, rever as imagens de um lado para o outro, tal, e elimina o gol porque estava impedido, toda aquela coisa, não tem? Na nossa vida, a gente tem uma coisa que é muito mais precisa que o VAR. Mas assim, muito mais. E chama consciência. A consciência, né, ela vai revisar cada lance em câmera lenta nas nossas madrugadas. Ela vai nos acordar para dizer, ó, você fez aquele gol impedido. Aquele momento lá foi falta. Você não devia ter feito aquilo. Aquele negócio, aquele momento lá foi um momento de cartão vermelho. Você devia ter tomado um cartão vermelho. Então, gente, eu acho que a Copa aqui nos lembra que uma coisa muito importante. A gente não basta entrar em campo, a gente tem de jogar na direção certa. Então, nós podemos ter religião, conhecimento, leitura, palestra, a gente vai tomar paz, participa do sábado de cura, mas se a rede, se o nosso trabalho, né, ainda continuar indo para o lado da vaidade, da impaciência, da maledicência e do orgulho, a nossa vitória não vai acontecer. A gente vai ser eliminado nesse jogo e vai ter de refazer o jogo daqui 4 anos. Foi boa essa comparação? Foi ruim? Ou foi muito ruim? Mas eu queria que a gente pensasse, né? Em cada momento nosso de dificuldade, né? Como a gente pode ter oportunidade de se preparar melhor para ele, de executar melhor ele, né? De trabalhar e treinar melhor dele, aproveitando de cada oportunidade do dia a dia. Mas o dia 29 também não é só isso, né? Não é só o jogo do mata-mata. Ele também é um jogo, ele também é um dia que os cristãos, principalmente os católicos, comemoram, né? Como que chama o dia? Deixa eu ver aqui. Solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo. Se comemora na Igreja Católica Pedro e Paulo no dia 29, amanhã. E sabe por quê? A festa, né? A gente está terminando as festas juninas agora e tudo mais. Mas Pedro e Paulo tem muito dessa lição aqui que a gente está passando, né? Primeiro que era Pedro que estava pescando, né? Era o pescador, o homem simples, intenso, afetivo, corajoso, mas também impulsivo. E quem não é impulsivo, né, gente? Quem não é aquela pessoa que quantos momentos na nossa vida a gente vai lá e fala sem pensar, abre a boca, né? Faz um ato sem pensar, foi num impulso. A gente devia fazer aquilo? Não, a gente não devia. A gente fez errado? A gente fez errado. Então, Pedro também era esse homem, né? Então, e ninguém aqui está julgando Pedro, né? Nem, a gente está só comentando sobre os atos impulsivos de alguém que caiu, chorou e depois mudou a direção. Então, quando a gente estiver pensando sobre a nossa sinceridade, sobre essa nossa impulsividade, né? Lembra que sinceridade sem vigilância pode virar incêndio, pode virar problema, porque a gente fala mais do que a boca, né? A gente acaba criando 1, 2, 3 problemas porque fez aquela coisa sem pensar muito. Então, Pedro foi aquele cara que prometeu fidelidade absoluta a Jesus, dizendo: Senhor, eu nunca te negarei, e depois negou 3 vezes. O que tem a ver isso conosco? Porque Pedro precisava disso para cair na realidade
de que ele não era tudo que ele pensava que era. Então, às vezes, a gente precisa cair da nossa posição imaginária para a realidade. Então, uma recomendação de hoje para nós é: o caminho reto começa quando deixamos de fantasiar sobre nós mesmos, quando reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, os nossos problemas. Quando reconhecemos, por exemplo, que, puxa vida, eu ainda sou um maledicente. Quando reconhecemos ainda, puxa vida, eu ainda tenho a vaidade como um grande problema meu. Eu ainda faço tal coisa, eu não consigo me controlar minha boca. Eu saio falando. O que você é? Eu sou sincero demais, falo besteira, eu não devia falar. Ou eu sou um glutão, como demais. Ou eu sou preguiçoso, não consigo fazer exercício. E por que você não consegue? Porque eu sou preguiçoso. Então eu me reconheço e a partir de me reconhecer eu vou conseguir dar um passinho de cada vez para melhorar, indo no caminho certo. Então, reparem que o nome da lição não é chegar na perfeição, não é correr para a perfeição, não é nada disso. O nome da lição de hoje é estar no caminho certo. Não diz se é para você correr, se é para você andar, rastejar, não importa. Importa é você estar no caminho certo. Isso faz toda a diferença. Então, depois da ressurreição, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de Jesus, você me ama? E perguntou 3 vezes. Não era humilhação, né? Aquilo lá era para que Pedro se reconhecesse no problema. O Cristo não prendeu Pedro no erro, ele usou o erro para deixar Pedro mais capaz para a tarefa que tinha. Repara como é poderoso isso. Então, Jesus está nos exemplificando aqui, fala assim, usem as nossas quedas, as nossas falhas para recomeçar de maneira sincera. E quando a gente fizer isso, vai mudar a nossa vida, porque a gente vai aproveitar cada erro para recomeçar mais, mais consciente de quem somos. Imagina que a gente vai chegar em algum momento e vai perceber, puxa vida, este meu defeito que eu tinha tanto e que eu recomecei tantas vezes, agora nem lembro a última vez que tive ele. E olha como eu vou usar aqui o exemplo da rede de Pedro, como ela mudou de lado. A rede de Pedro mudou de lado, gente. Antes ele lançava para a rede para o lado da autoconfiança excessiva. Eu nunca falharei contigo, Senhor. Para depois falar com humildade. Senhor, tu sabes que eu te amo. Repara que ele tira aqui da frase que eu nunca falharei. Senhor, você sabe que eu te amo. Eu vou fazer o meu melhor. Mas amanhã também é dia de Paulo, né? Não é? Então, o Paulo antes era Saulo, que era culto, preparado, religioso, disciplinado, conhecedor da lei. E foi o que me fez ler o texto, né, inicial sobre o juiz. Mas Saulo tinha um problema, ele tinha certeza demais. E certeza demais sem amor é perigosa. Gente, quantas vezes na nossa vida, a gente tem tanta certeza que cai do cavalo, né? Então, Saulo perseguia cristãos acreditando que estava servindo a Deus. Isso nos ensina uma lição muito séria. É possível estar cheio de convicção e ainda estar no caminho errado.
Hoje a gente vê isso. A pessoa não tem dúvida de nada, sabe de política, futebol, remédio, educação dos filhos dos outros, escalação da seleção e até da vontade de Deus. Só não sabe escutar. Então lembra, gente, que a verdade sem caridade vira dureza, a disciplina sem compaixão vira orgulho, a fé sem humildade vira fanatismo. Então, lá na estrada de Damasco, Saulo encontra o Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a pergunta de Jesus é profunda. Saulo, você tem força, você tem inteligência, você tem coragem, você trabalha muito. Mas para que lado está lançando a sua rede? Reparem, gente. Quanto de nós não temos quase todas essas qualidades e está apontando tudo para o lado errado? Hein? Então, gente, a conversão de Paulo não foi apenas uma mudança de crença, foi uma mudança de direção. É essa mesma mudança de direção que a gente tem de tentar e de executar todo dia. É óbvio que a gente não vai ser de Saulo para Paulo num dia. A gente tem de ter a convicção que Jesus não destrói a personalidade de ninguém. Ele educa essa personalidade. A gente não vai sair de um lado e vai para o outro de uma hora magicamente. A gente tem de se esforçar para chegar lá, como um treino, né? Como uma lição a ser aprendida numa escola, onde a gente faz as lições, vai treinando, fazendo os exercícios, até chegar lá, como um treino para uma Copa do Mundo, né? Então, qual que é o lado direito da rede hoje, gente? Qual que é essa lei, esse lado nosso que a gente tem de estar jogando, né? Então, é o lado da paciência quando a gente quer explodir, é o lado do perdão quando a gente quer devolver a ofensa, é o lado da disciplina quando queremos adiar, é o lado da humildade quando queremos ter razão, é o lado do silêncio quando vamos ferir alguém com o que pensamos, é o lado da caridade quando a crítica parece mais gostosa. Tem crítica que a gente já entrega com o lado técnico, com tudo preparadinho, porque a gente tem razão. O que a gente está fazendo na prática é curtindo, adorando a nossa superioridade, é destacando o quão melhor a gente é para quem a gente está criticando. E a gente nunca viu Jesus fazendo isso. Então a gente tem de lembrar que o caminho reto não é caminho da aparência, é o caminho da verdade, é o caminho da mudança interior, da reforma íntima. Então, o caminho reto é o esforço diário. É aquele autocontrole que vai limitar um pouquinho, que vai controlar a gente. Né? E se a gente for falar de futebol, né, para dar uma comparação, né, quando a gente está lá vendo o jogo, dá para ver tudo, né? O futebol tem placar, tem resultado. No final dos 90 minutos, a gente sabe quem ganhou, quem perdeu, quem vai para a próxima fase. Mas na nossa vida só tem uma pessoa que sabe que somos nós. Então a gente nunca não vai ter um placar dizendo assim, ah, você venceu a vontade de responder mal, você engoliu o orgulho, você ajudou sem contar para ninguém. Então a nossa consciência e Deus vê. E é nesse momento que a nossa alma cresce. Então se a gente pensar em posse de bola, finalização, escanteios, talvez na nossa vida tivesse assim, né, orgulho. Qual que é a quantidade de orgulho dessa semana, de paciência? A gente não teve paciência hoje, a gente teve muita paciência. Se a gente começar a analisar as nossas atitudes como se ela fosse uma questão, né, técnica, a gente vai poder reconhecer melhor quem somos. Então, nós estamos sendo convidados hoje, né, a seguir um caminho reto que não é o caminho mais fácil. Por que esse caminho não é mais fácil? Porque esse não é o caminho
que elimina problemas. Ele é o caminho que nos ensina a viver bem, mas ele não nos elimina os problemas, ele faz a gente atravessá-los. Então, Pedro, que seguiu Cristo, foi perseguido. Paulo seguiu Cristo, enfrentou prisão, incompreensões, cansaço e abandono. Jesus foi crucificado. Não é um caminho fácil, mas significa que é o caminho com sentido. Sentido, missão, objetivo. Então, a nossa maior vitória, a vitória do cristão, do espírita, né? Não é vencer alguém de fora, é vencer nós mesmos, vencer aquele homem, aquela pessoa velha que existe dentro de nós. E agora, gente, para a gente indo lá para o encerramento e eu não ficar 2 horas falando hoje, eu queria fazer um minutinho de reflexão com vocês. Onde que eu preciso mudar a minha rede? Para onde eu estou jogando minha intenção, o meu esforço, e eu devia mudar de lado? É na minha família? É no meu trabalho? É na casa espírita que eu estou com um comportamento errado? É na forma como eu trato o meu corpo? É, não cuido dele? É na maneira que eu uso a minha palavra? É na minha relação com o dinheiro? É na mágoa que eu me apego? Na vaidade que eu disfarço de zelo? Ou na opinião que defendo como se fosse verdade divina? Ninguém precisa responder em voz alta, mas a gente precisa refletir. Porque Jesus não vai perguntar o que você pescou. Ele vai perguntar para que lado você lançou a sua rede. Então, meus amigos, na vida todos nós temos noites de pescas vazias. Noite em que tentamos e não conseguimos, noite em que erramos, noite em que prometemos e falhamos, noite em que a fé parece pequena, noite em que a consciência pesa, noite em que olhamos para a rede e ela volta sem paz. Pedro teve sua noite vazia, Paulo teve sua estrada e a sua queda. Nós temos nossas lutas silenciosas. Mas o Evangelho nos consola como uma verdade poderosa. Depois de uma noite vazia, ainda pode haver uma manhã abundante. Jesus continua na praia da nossa vida, não gritando, não humilhando, não condenando, apenas orientando. Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Talvez não achemos tudo o que desejamos, talvez não achemos facilidades, talvez não achemos aplausos, talvez não achemos a vitória exterior que imaginávamos, mas acharemos o necessário. Acharemos a paz de consciência, a coragem para reparar, a humildade para recomeçar, a força para servir. Acharemos Deus no fundo da própria alma. O apito final da nossa transformação ainda não soou. Por isso, hoje, antes de pedir a Deus um mar mais fácil, pedimos a Jesus uma direção mais reta. Antes de trocar de barco, aprendamos a lançar a rede do lado certo. Porque quando a rede é lançada na direção de Cristo, nenhuma noite é definitiva, nenhuma queda é inútil, nenhum erro precisa ser eterno. Então hoje eu sugiro, meus amigos, que cada um de nós saia daqui com uma pergunta viva no coração. Senhor, para que lado eu tenho lançado na minha rede? E eu tenho certeza que a gente vai ouvir uma resposta, porque a partir de hoje queremos lançar a nossa rede para o lado do bem, do perdão, da justiça, da humildade, do serviço. Que assim seja, meus amigos. Muito obrigado por estarem aqui comigo.
Seja bem-vindo, Mário. Boa noite a todos. Obrigado, André. Muito bom a gente refletir sobre que caminho a gente está tomando, né? Que lugar que a gente está buscando nossa pescaria, né? Muito bom isso, muito bom. Bem, gente, vamos permanecer na reflexão da lição de hoje, mas vamos, nesse instante, de caridade, de fraternidade, emitindo as nossas melhores vibrações por todos aqueles que necessitam muito mais do que nós. E nós vamos sim iniciando hoje, pedindo ao plano espiritual que ampare a todos esses nossos irmãos venezuelanos que retornaram ao plano espiritual através do abalo que houve no seu território. Desencarnes coletivos acontecem, motivos existem, sabemos que nada é um acaso, mas nós abraçamos em espírito a esses nossos irmãos e aos seus parentes que aqui permaneceram e que sentem a dor da perda, da partida. Que possa, Mestre Jesus, amigos espirituais, ampará-los de alguma forma, fortificá-los em espírito, aqueles que retornaram à pátria espiritual e aqueles que permaneceram, pois ainda têm que continuar a sua jornada. Rogamos, Mestre Jesus e amigos espirituais, que os fortaleçam, que os amparem, que os sustentem nas suas necessidades. Vibramos pelo nosso planeta, pela paz na Terra, a paz do Cristo, que cada um possa ter daqueles dirigentes de países, possam ter o despertar das suas responsabilidades, dos seus compromissos com o povo. Nós sabemos, Mestre Jesus, que cada espírito tem a sua história milenar, mas que cada um possa despertar para as suas responsabilidades. Vibramos pelos dirigentes, como já dissemos, dos países, não só daqueles que se encontram em conflitos, mas em todos os países que compõem o nosso planeta Terra. Em especial, Senhor, pedimos licença pelo nosso país, que possa haver em todos, mas em nosso também, o despertar do compromisso de cada um daqueles que dirigem, para que se faça o melhor pela sua população, no que se refere à educação, no que se refere à saúde, no que se refere a emprego, pois a maior dignidade, Senhor, da criatura humana é poder trabalhar. Existe a lei do trabalho, Senhor, e ela é a lei que traz o sustento e que traz a nossa evolução interior, não em termos de orgulho, Senhor, mas em termos de despertar da nossa capacidade. Que cada um possa conquistar o seu espaço de trabalho, o seu espaço de inclusão, para que se sinta fortificado em espírito e se sinta esperançoso, Senhor, na sua conduta e na sua jornada. Vibramos pelos nossos irmãos que se encontram nos orfanatos, nossos irmãozinhos menores, que eles possam, Senhor, receber do plano espiritual todo o amparo que necessitam e a oportunidade de uma família que os conduzam ao caminho reto.
aos nossos irmãos mais idosos nesta jornada, que se encontram nas casas de repouso, muitos deles às vezes deixados ali por parentes que poucos visitam, que eles possam ali, Senhor, neste ambiente fraterno, constituir ali um ambiente familiar para que possam continuar a sua jornada. Nós vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios. Que eles possam, Senhor, despertar o sincero sentimento do remorso. Esse é o início da reparação, Senhor. Nós sabemos que para as falhas há necessidade do arrependimento, da expiação e da reparação. Então, que eles possam iniciar este processo através do remorso. Porque nenhuma ovelha se perde, Senhor. E nós vibramos para que eles possam encontrar o caminho certo, como foi a orientação nossa de hoje. Nós vibramos também, Mestre Jesus, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais. Que eles possam receber do plano espiritual dos médicos do Senhor, sua recuperação espiritual. Experiência essa vivida para um crescimento. Porque nada acontece, Senhor, que não seja para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Pelos nossos irmãos que se encontram com questões de saúde orgânica mais sérias, mais graves. Igualmente, Senhor, este é uma oportunidade de resgate, é uma oportunidade, Senhor, de poder se recuperar e se crescer em espírito. Que eles possam receber todo o amparo do plano espiritual, em especial para o entendimento dessa experiência, desse momento. Vibramos, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram com questões mais delicadas do ponto de vista psicológico, mental, que possam estar sentindo aquela angústia, aquela depressão, que eles possam, Senhor, principalmente, virar essa chave, mudar a sua vibração interior, para que a sua mente comande a recuperação do seu estado emocional, do seu estado psicológico. Pelos nossos irmãozinhos que retornaram à pátria espiritual de forma prematura através do suicídio, que eles possam receber todo o amparo que necessitam para o seu conforto, em especial pelos nossos irmãos que trabalham com nossa Mãe Maria, que cuida desses suicidas, que eles tenham então, Senhor, todo o amparo que necessitam para o seu conforto e para a sua recuperação. Vibramos, Mestre Jesus, pela harmonização dos lares, de todos os lares, dos nossos lares, de todos os lares. Que se faça ali, Senhor, a luz, e que cada lar seja um ponto de luz, fazendo-se expandir por todo o nosso planeta, por todo o nosso orbe, Senhor, para que a sua vibração possa se elevar mais e a gente possa acelerar este processo de transformação de provas em expiação para o planeta de regeneração. Vibramos agora, Senhor, pela nossa harmonização interior. Que possamos, Mestre Jesus, através do teu ensino, do teu evangelho, que é um roteiro de vida, segui-lo, mesmo que de repente, em momentos que nós sabemos de desafios, nós possamos nos desvincular deles, Senhor, que retomemos o caminho, para que possamos nos sentir harmonizados interiormente e ir superando todos esses desafios tão necessários, Senhor, para o nosso crescimento espiritual. Vibramos por todos os nossos irmãos cujos nomes se encontram no nosso chat, encarnados e desencarnados, que eles possam receber o amparo do plano espiritual que necessitam, Senhor, para que possam ir dar continuidade à sua jornada evolutiva, seja aqui ainda, no plano terreno, sejam aqueles já no plano espiritual.
Que o plano espiritual fluidifique as águas, Senhor, que estão nesse momento no nosso Evangelho, em todos os lares, para que ali sejam depositados os fluidos necessários para a nossa recuperação, para a nossa saúde espiritual e que possamos assim, Senhor, nos sentir harmonizados. E assim, Mestre Jesus, nós vamos nos sentindo fortificados em espírito através dos ensinamentos de hoje, da possibilidade dessas vibrações e emanação de amor para aqueles nossos irmãos mais necessitados, reiterando, Senhor, o amparo àqueles que retornaram à pátria espiritual na Venezuela e seus familiares. E agradecemos, Mestre Jesus, pela oportunidade do Evangelho de hoje. E rogamos, Mestre, rogamos mais uma vez, para que possamos, Senhor, sempre sentir, estarmos ligados ao Teu Evangelho, ao Teu ensinamento, para que a nossa jornada, Senhor, se torne mais suave, no sentido do nosso crescimento espiritual, principalmente a partir do entendimento, Senhor, de todo o Teu ensinamento, porque ele nos traz a certeza da eternidade, a certeza da esperança, a certeza da nossa imortalidade. Que a tua paz, Mestre Jesus, se faça presente em nós hoje e sempre, e assim seja, graças a Deus. Muito bom. Vamos encerrar então por hoje, gente. Até quarta-feira, para quem é de quarta, até segunda, para quem é de segunda. Nos vemos. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa semana a todos.